Olá, turma do sexto período. Hoje nós temos mais uma aula na disciplina de Fundamentos da Educação Especial. E nessa aula nós vamos continuar conversando sobre a deficiência intelectual, que foi o conteúdo que nós introduzimos na aula anterior, que foi a aula de quinta-feira. Mas antes disso, eu só quero lembrar vocês que hoje encerra o prazo para a entrega das avaliações, da nossa avaliação bimestral. Então, se por acaso alguém ainda não entregou, precisa entregar hoje, porque eu estou fechando as médias, tá? Fazendo as correções e fechando as médias de vocês. Então, agora o nosso conteúdo de deficiência intelectual, nós vamos conversar sobre características das pessoas com deficiência intelectual e algumas possibilidades de escolarização. Então, apenas lembrando que na aula passada eu deixei um vídeo com vocês, que ficou como conteúdo da aula anterior, que foi o vídeo sobre o caso da Renata, que é uma estudante que estava ali na época do vídeo, né, no ensino médio, uma estudante com síndrome de Down. E aqui já um alerta importante, né? Quando a gente fala de síndrome de Down, a gente fala de uma síndrome, que existem várias síndromes, e dentre as características da síndrome de Down, uma delas é a deficiência intelectual. O nosso conteúdo aqui não é a pessoa com síndrome de Down especificamente, mas sim a pessoa com deficiência intelectual, que ela pode ter deficiência intelectual por conta da síndrome de Down ou por conta de outra síndrome, ou pode ter apenas a deficiência intelectual sem nenhuma outra síndrome. Tá? E aí a gente remete lá àquelas causas de deficiência que a gente viu na aula sobre deficiência física. Aquelas causas elas valem também para muitas outras deficiências. Então, se por acaso alguém não assistiu o vídeo do caso da Renata que eu coloquei na nossa aula anterior, para por aqui e vai lá assistir, porque é essencial assistir aquele vídeo para dar continuidade ao conteúdo. E eu também pedi na semana passada que vocês assistissem ali a esse vídeo, esse estudo de caso, fazendo anotações, porque eu vou querer ouvir vocês falando sobre essa experiência do vídeo na nossa aula ao vivo que está chegando. E agora a gente vai falar mais especificamente sobre a deficiência intelectual, que são algumas características, né, gente? Então a gente encontra o termo transtorno do desenvolvimento intelectual ou deficiência intelectual. Aqui, sempre fazendo um pequeno resgate, né, da história da educação especial. As pessoas com deficiência intelectual, elas já foram conhecidas, essa deficiência intelectual, né, já foi conhecida por idiotia, já foi reconhecida por retardo mental. Várias palavras que, inclusive, hoje a gente enxerga como pejorativas, elas já foram utilizadas para designar o que hoje nós entendemos como deficiência intelectual. Esse é o termo correto que a gente utiliza, deficiência intelectual. E o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ele estabeleceu agora essa denominação de transtorno para alinhar com outras denominações que são utilizadas ali no manual, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista, que é o TEA, e outros transtornos. Então, é uma nomenclatura mais oficial, médica. Mas nós nos referimos sempre à deficiência intelectual. Há algumas características essenciais da deficiência intelectual. São critérios que são estabelecidos, né? O primeiro critério são limitações nas habilidades mentais gerais. Então, uma pessoa com deficiência intelectual, ela apresenta limitações mentais, intelectuais, que limitam essa pessoa, ela tem dificuldade de desenvolver uma vida com todas as possibilidades e com todas as demandas que a vida nos apresenta. Então, as pessoas com deficiência intelectual, muitas vezes, elas não dão conta de todas essas demandas porque elas têm limitações intelectuais, de modo geral. Também há, como segundo critério, uma dificuldade no funcionamento adaptativo em comparação com indivíduos da mesma idade, do mesmo gênero e da mesma condição sociocultural. Aqui, gente, esse segundo critério se refere àquilo que a gente percebe assim. Se você tem uma criança com deficiência intelectual lá no primeiro ano do ensino fundamental. É muito comum você perceber que a adaptação daquela criança, né, funcionamento adaptativo, ou seja, o ajustamento dela àquela turma com outras crianças da mesma idade, ele se mostra deficitário. Por quê? Porque você percebe que aquela criança que tem 6 anos, ela não tem um comportamento padrão
em relação às outras crianças que têm 6 anos? A gente costuma falar assim, nossa, ele tem 6 anos, mas parece que tem 3, parece que tem 4. Geralmente a gente faz essa associação quando tem uma criança com deficiência intelectual. E um terceiro critério é que essa deficiência intelectual, quando ela não tem uma causa traumática, algum acidente, ela vai iniciar durante o desenvolvimento, antes dos 18 anos ela se manifesta e ela deve ser identificada. É claro que uma pessoa adulta pode, por exemplo, por conta de uma doença cerebral, por conta de um acidente, a pessoa ter uma lesão cerebral que afete sim a sua questão intelectual, e uma pessoa adulta poderia passar a ter uma deficiência intelectual por conta de uma questão traumática, um acidente, alguma coisa assim. Mas a deficiência intelectual, que é aquela congênita com a qual a pessoa já nasce, ela vai se manifestar na infância ou adolescência. E aí a gente tem alguns conceitos que são importantes, como o conceito de habilidades mentais gerais, que são essas habilidades mentais que são comprometidas no caso da pessoa com deficiência intelectual. Isso está relacionado com a ideia de inteligência. Quando a gente fala de deficiência intelectual, a gente se remete a todas essas habilidades mentais que a gente tem e elas estão ligadas à ideia de inteligência, ao conceito de inteligência, que envolve raciocínio, resolução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, compreensão de ideias complexas, julgamento, aprendizado acadêmico, aprendizado da experiência. Então, a pessoa que tem deficiência intelectual, ela terá comprometimento nessas habilidades gerais, que são as condições que a gente tem para resolver problemas da vida cotidiana, o nosso aprendizado acadêmico, o nosso aprendizado da experiência, o modo como a gente planeja nossas ações, o nosso raciocínio lógico. Então, todas essas habilidades mentais gerais, elas podem ser comprometidas caso a pessoa venha a ter uma deficiência intelectual. E o conceito de inteligência é um conceito que geralmente se utiliza testes de coeficiente de inteligência, são testes padronizados para avaliação dessa inteligência, e aí a gente está falando aqui dos testes de QI, que eles são muito criticados, né, principalmente pela área da psicologia. Por quê? Porque os testes de QI, eles vão aferir um tipo de inteligência, que é essa inteligência lógico-matemática. Só que já está muito claro para nós, no campo da educação, que nós temos inteligências, né? Nós não temos apenas um tipo de inteligência, nós temos inteligências múltiplas. Então, esse teste de QI, por que ele não pode ser levado a ferro e fogo na compreensão da inteligência de uma pessoa? Porque ele vai focar apenas em um tipo de inteligência, que é essa inteligência lógico-matemática. Então, nós temos que sempre entender que esse teste de coeficiente, teste de QI, ele é ainda utilizado para o diagnóstico de uma pessoa com deficiência intelectual, mas ele não pode ser o último diagnóstico, o último instrumento para o desenvolvimento desse diagnóstico. E aí, claro, com base nesses resultados de teste de QI, é que se considera quando o indivíduo apresenta resultados com 2 desvios padrões ou mais abaixo da média da população. Resumindo, né, a pessoa que, nesses testes, nessas avaliações, que não é só o teste de QI, ela tem resultados que são abaixo da média da população, ela é geralmente uma pessoa diagnosticada com uma deficiência intelectual. Considerando-se que a média é 100, o resultado de uma pessoa com deficiência intelectual nessa avaliação se situa em 75 ou menos. Então aqui a gente está falando de questões bem do campo da medicina mesmo, de avaliações. Não somos nós, professores, que vamos fazer isso. Aqui a gente está falando mais das características da deficiência intelectual e de algumas possibilidades que são utilizadas no diagnóstico. Mas esse diagnóstico, para detectar que uma pessoa tem uma deficiência intelectual, não é só o teste de QI, né? A gente tem toda uma equipe multidisciplinar que precisa se debruçar sobre essa análise. Um outro conceito interessante é o conceito de funcionamento adaptativo. Então aqui, gente, olha só, nós estamos vendo o conceito de funcionamento adaptativo, conceito de inteligência, conceito de habilidades mentais gerais, que são todos esses conceitos que apareceram aqui nas características essenciais. O funcionamento adaptativo, ele se refere a habilidades que levam as pessoas a terem autonomia no seu cotidiano.
Então, quando nós falamos de deficiência intelectual, a gente pensa muito em autonomia. Porque quando a pessoa tem uma inteligência com déficit, ela tem muita dificuldade para conseguir essa autonomia. Porque a autonomia depende das habilidades mentais gerais que nós vimos anteriormente. Então, são 3 categorias do funcionamento adaptativo que contribuem para essa autonomia. Primeiro é uma categoria conceitual, que refere-se à linguagem, leitura e escrita, conceito de dinheiro, por exemplo, conceito de autodireção, a pessoa conseguir se organizar e saber o que ela tem que fazer, para onde ela tem que ir, onde é que ela mora, todas essas questões, que às vezes são muito comprometidas quando uma pessoa tem deficiência intelectual. Também a ideia de autonomia social, que são as relações interpessoais, responsabilidade, autoestima, a ideia de ingenuidade, o conceito de regras, que também são muitas vezes comprometidos quando uma pessoa tem deficiência intelectual. E por fim, uma terceira categoria, que é uma categoria prática, que é quando a pessoa ela não consegue desenvolver todas as atividades da vida diária, comer sozinha, se locomover, se vestir, fazer higiene, quando ela não consegue ter independência para o uso do telefone, lidar com dinheiro, trabalhar, cuidar da sua própria segurança. Então, essas habilidades conceitual, social e prática, elas compõem o nosso funcionamento adaptativo, ou seja, o modo como nós conseguimos nos adaptar às demandas da vida. E essas demandas da vida, elas é que nos trazem autonomia. A gente precisa ter autonomia para dar conta de todo esse funcionamento adaptativo. São coisas que para nós, que não temos deficiência intelectual, às vezes elas passam despercebidas. Mas nós fazemos tudo isso? Nós que não temos deficiência intelectual, a gente tem uma linguagem desenvolvida, nós sabemos ler, sabemos escrever, a gente sabe se organizar, a gente consegue se relacionar, iniciar uma conversa, responder uma pergunta, a gente consegue entender a ideia de regra, a gente consegue desenvolver as nossas atividades de vida diária, de locomoção, de alimentação, de higiene, nós entendemos a noção de dinheiro, nós conseguimos cuidar da nossa própria segurança. E as pessoas com deficiência intelectual, muitas vezes, elas não dão conta de todas essas demandas do funcionamento adaptativo, porque elas não têm autonomia para isso. Resumindo, é mais ou menos por aí. E aí a gente sai, então, dessa caracterização, foi bem rápido, mas para a gente entender um pouco do que é essa deficiência intelectual e no que ela implica. E a deficiência que nós vimos anteriormente foi a deficiência física, então é bem fácil a gente perceber essa diferença, né? Lá nós falávamos de questões corporais ou motoras, e aqui a gente está falando de questões intelectuais, de compreensão, de raciocínio, de lógica, de inteligência e por aí vai. E aí, a partir dessa ideia, então, do que é essa deficiência intelectual, do que caracteriza essa pessoa, esse aluno, essa criança com deficiência intelectual, a gente passa a discutir sobre eles na escola. Então, é a ideia da educação para as pessoas com deficiência intelectual. Tem aqui uma colocação de Carneiro, 2007, que inclusive está ali no livro do Penaic, no caderno do Penaic, que é o nosso texto referência, que diz que os alunos com deficiência intelectual, gente, são aqueles que forçam a escola a reconhecer a inadequação das suas práticas para atender às diferenças dos educandos. Por quê? Porque a escola, ela lida, infelizmente, basicamente com a, a inteligência das pessoas, com a questão intelectual das pessoas. Embora a gente tenha disciplinas, né, a gente tenha educação física na escola, mas muitas vezes, e claro que sem perceber, o professor parece que ele só enxerga aqueles alunos como cérebros. A preocupação nossa, às vezes, dos professores está exclusivamente no intelecto do estudante. A gente não está muito preocupado com as questões emocionais, com as questões interpessoais, com as questões físicas, motoras, emocionais, e por aí vai. A gente se preocupa muito com o desenvolvimento intelectual dos estudantes. Esse é o foco da escola. E aí, quando essa deficiência afeta diretamente esse aspecto intelectual, ela nos coloca em xeque na escola. Ela realmente nos mostra o quão deficiente é
o nosso trabalho para atender a todas as diferenças, porque essa é uma das diferenças que a gente tem muita dificuldade para lidar na escola. As práticas escolares convencionais, aqui é um fato, né, não dão conta de atender as pessoas com deficiência intelectual, em tudo aquilo que elas manifestam. Porém, também não são adequadas as práticas escolares convencionais para os alunos que não têm deficiência, para que eles também tenham um conhecimento de acordo com as suas capacidades. Então, quando a gente fala assim, a escola não dá conta de atender as demandas das pessoas com deficiência intelectual. Mas a escola, se a gente for fazer uma crítica bem construtiva, também não dá lá tanta conta assim de atender as demandas de quem não tem deficiência. Quantos alunos que a gente tem que não têm deficiência e que não aprendem? Que têm dificuldades imensas, que não conseguem ser aprovados, que não conseguem se alfabetizar, que reprovam. E muitas vezes eles não têm deficiência. Então, a gente tem sim uma dificuldade para atingir as pessoas com deficiência intelectual por meio dessas práticas escolares convencionais. E aqui, quando fala práticas escolares convencionais, está falando de educação tradicional. Mas essa educação tradicional também não atende quem não tem deficiência, muitas vezes. Atende uma parcela muito pequena. Então, fica aí uma autocrítica nossa. A deficiência intelectual, gente, ela não é uma condição estática, nem um traço pessoal, não podendo ser vista somente pelos impedimentos. Como assim, professor? A deficiência intelectual não é estática? A pessoa pode deixar de ter a deficiência intelectual? Não. Se a pessoa tem uma deficiência intelectual, ela terá sempre. Porém, o fato de ela ter uma deficiência intelectual não significa que ela não possa aprender e que ela não possa se desenvolver, tá? São questões bem diferentes. Então, a pessoa que tem a deficiência intelectual, ela sim terá essa deficiência para sempre, mas ela poderá aprender e aprendendo ela se desenvolve. Isso tem que ficar bem claro. Se uma professora ou um professor não entende isso, dificilmente esse professor, essa professora desenvolverá um trabalho educacional adequado para uma pessoa com deficiência intelectual. Se o professor ou a professora não entende isso e não acredita que aquela pessoa efetivamente possa aprender e, consequentemente, se desenvolver, ela não vai conseguir desenvolver um bom trabalho. A ideia é não focar nos impedimentos que a pessoa tem, mas sim naquilo que a pessoa consegue fazer. Ok, essa pessoa tem uma deficiência intelectual. Ela não consegue fazer isso. Mas ela consegue fazer isso. Então, o meu trabalho vai olhar para o que ela consegue fazer, para que eu explore aquilo que ela consegue. E aí, talvez eu atinja depois alguma coisa que ela não conseguia até o momento. Mas eu tenho que focar nas potencialidades do sujeito e não nas limitações apenas. Ela deve ser compreendida dentro de uma abordagem que considere o funcionamento da pessoa na interação com o mundo em que vive, observando as oportunidades e os apoios recebidos ao longo da vida. Então, é a ideia de uma educação propositiva, de uma educação que tenha esperança, né? De uma educação que acredite no potencial das pessoas e que toda pessoa tem condição de aprender. E quando eu encontro aquilo que a pessoa consegue fazer, eu encontro também oportunidades para desenvolver meu trabalho pedagógico. E aí, aqui, eu estou trazendo já alguns tópicos, gente, que estão lá no caderno do PENAIC, que estão elencados lá por letras. Acho que, por exemplo, aqui essa questão do trabalho do professor é letra A. Então eu trouxe aqui, resgatei bastante coisa lá do caderno do PENAIC para relacionar o texto que vocês estão lendo com o que a gente está discutindo aqui. Então o texto aborda também, pensando agora nesses alunos com DI e a escola, o trabalho do professor, que, claro, precisa priorizar o desenvolvimento intelectual e a comunicação, porque o desenvolvimento de uma comunicação é uma das melhores vias para você ensinar uma pessoa com deficiência intelectual, porque é muito comum, gente, que a pessoa com deficiência intelectual tenha muitas dificuldades para se comunicar, porque o modo como a gente se comunica, oralmente ou até de forma escrita, está totalmente relacionado com o nosso intelecto, com a nossa compreensão dessa comunicação. Por isso, muitas pessoas com deficiência intelectual
têm dificuldades no processo de comunicação. E quando a gente trabalha pela via do desenvolvimento da comunicação, nós estamos já ensinando essa pessoa, trabalhando pedagogicamente com ela. E aí, lembrando sempre, gente, não enfatizar atividades mecânicas, mas sim desenvolvimento das funções psicológicas superiores, com aprendizagens significativas. Por que isso aqui está aqui? Porque isso aqui é uma crítica para algumas instituições especializadas, que era quando as pessoas com deficiência intelectual sabe quando a gente fala assim que a inclusão ela não era para todo mundo, que tinha criança que não ia para a escola comum, e agora está toda uma crítica em relação à nova política que foi lançada semana passada, que abre portas para a gente retroceder. Então, a crítica era... As pessoas que ficavam fora da escola eram principalmente essas, as pessoas com deficiência intelectual. Essas eram principalmente as que não iam para a escola comum. Ou elas ficavam em casa, ou elas ficavam escondidas, elas nunca iam para a escola, ou eventualmente elas iam para uma instituição especializada. Por exemplo, a PAI. Vamos dar um exemplo. Né? Hoje, essas instituições, elas têm, na política que estava valendo até semana passada, elas têm um caráter complementar. Que a pessoa, ou ela vai para a escola e no contraturno ela recebe um atendimento, ou ela fica só na escola comum e aí depois, na fase adulta, ela volta para a instituição. Isso vai mudando de um período para o outro. Mas a ideia é que essas instituições elas sejam um complemento, não substituam a escola. E a crítica que era feita para essas instituições, ali na década de 90, década de 80, é que não se trabalhava a questão intelectual das funções psicológicas superiores. E sim, atividades mecânicas, né? Se ensinava a pessoa a bordar, ensinava atividades da vida diária, ensinava a pegar ônibus, que são sim situações e aprendizagens importantes, mas que o ensino para essas pessoas não pode ser restrito apenas a isso. E aí o papel da escola comum é desenvolver intelectualmente, desenvolver estratégias de comunicação nessas pessoas. A importância do trabalho também é destacada ali no caderno do PENAIC, essa articulação entre o professor de sala e o professor do atendimento educacional especializado, que é o AEE, que é oferecido lá na escola, e que é essencial que nós, professores da sala comum, tenhamos uma relação direta e o mais próximo possível com o profissional do atendimento educacional especializado. É claro que tem escolas que não têm atendimento educacional especializado, ou às vezes é um polo, mas quanto mais a gente conseguir estabelecer essa relação com os profissionais especialistas e até de outras áreas, mais vai contribuir para esse trabalho que a gente desenvolve. O caderno do PENAIC também aponta o apoio da família como essencial, e aqui é a gente chovendo molhado, porque para nós da pedagogia a gente já está muito acostumado com isso, né? A relação família-escola, que é essencial. Então, a parceria entre a família e a escola é sempre a melhor opção. A escola precisa ter políticas de aproximação com a família. Lá no PPP da escola deve estar previsto isso. A escola precisa desenvolver ações de aproximação com a família de todas as crianças. E quando se trata das crianças com deficiência intelectual, mais ainda. A orientação familiar passa a ser uma demanda da escola, em muitos casos. Quando uma família recebe um diagnóstico de que o seu filho, a sua filha tem uma deficiência intelectual, gente, essa família não tem nenhum tipo de formação, essa família não está preparada, essa família passa por um luto simbólico que a gente já discutiu. Então, muitas vezes a escola passa sim a assumir uma função de orientação familiar, porque a escola já tem profissionais que estudaram sobre isso, os familiares não estudaram geralmente no começo. A escola ela sabe onde tem serviços de apoio, a escola pode fazer encaminhamentos. Então é muito importante essa parceria e essa orientação familiar partindo sim da escola. Contudo, apesar dessa tentativa de parceria, quando isso não é possível, também é essencial que a escola procure os órgãos responsáveis em caso de negligência. Por quê? Porque pessoas com DI, gente, DI é a sigla para deficiência intelectual, né?
elas são muito mais suscetíveis a negligências de diversas ordens. E aqui a gente abre um parênteses bem importante. A escola ela já tem esse papel de proteção da criança. O ensinar e o educar são indissociáveis. Porém, no caso das pessoas com deficiência intelectual, a atenção da escola e nossa, dos profissionais, ela se amplia, se intensifica. Por quê? Porque a pessoa com deficiência intelectual, ela tem menos autonomia e ela é mais suscetível à negligência. Ela é mais suscetível se a família não for estruturada, se a família não for organizada, se a família não cuidar direito da criança, se a família for violenta, se alguém na família cometeu algum abuso com a criança, abuso sexual que seja, ou violência simbólica. Essa criança com deficiência intelectual, ela está muito mais suscetível, porque muitas vezes ela não vai conseguir se comunicar, ela não vai saber contar para alguém, ela não vai saber fazer uma denúncia, ela às vezes vai ter dificuldade para entender que ela está sendo violentada, que ela está sendo abusada, que ela está sofrendo negligência que ela não poderia sofrer. Então, o papel da escola, em alguns casos, tem que ser de maior vigilância também no cuidado com essas crianças. Não só o papel da escola, da sociedade como um todo, mas também da escola. Aí o caderno do PNAE traz um pouco essa discussão sobre a capacidade de aprendizagem dessas crianças. Então, um fato muito importante, né, gente? A pessoa com deficiência intelectual é capaz de aprender. E aí a gente já falou um pouquinho ali, né? Não podemos duvidar disso em momento algum. Se você duvida, você não vai conseguir desenvolver um bom trabalho. O fato, gente, é que essa criança vai aprender de uma forma e num ritmo diferente. Eu já cansei de ver professoras e professores se sentindo frustrados e às vezes até colocando a inclusão em xeque, porque aquela criança não está aprendendo no mesmo ritmo ou a mesma coisa que as outras crianças da mesma idade dela. Se você espera que as crianças aprendam a mesma coisa no mesmo tempo, lamento informar que você será um professor e uma professora frustrado, porque elas não aprendem. Nem quem não tem deficiência, quem tem, então, mais ainda. Então, se você espera que aquela criança com deficiência aprenda as mesmas coisas no mesmo tempo, você pode se frustrar. Acontece casos em que sim, elas aprendem as mesmas coisas no mesmo tempo, mas em outros casos não. Mas isso não significa que elas não estejam aprendendo. Elas são capazes de aprender. O professor não deve considerar um laudo de deficiência intelectual como uma condição de incapacidade da aprendizagem, colocando a culpa da não aprendizagem no seu aluno, do aluno na deficiência dele. Então, tem professores que adoram laudos, porque aí se o estudante não está aprendendo, mas até aqui é o laudo, é porque essa criança tem deficiência. Independente da deficiência, ela tem condição de aprender. Eu acho que precisa entender isso, para não ficar se ancorando em laudos. Ainda pensando na capacidade de aprendizagem, professores consideram que os seus alunos com síndrome de Down, por exemplo, não podem aprender simplesmente porque não falam ou porque falam de uma forma insuficiente. Aqui o texto do PNAE ele traz mais exemplos com síndrome de Down. Mas a gente não está falando só de síndrome de Down aqui, qualquer pessoa que tenha deficiência intelectual, né? Então, o que está dizendo aqui? Que muitas pessoas dizem que a pessoa com deficiência intelectual não vai aprender porque ela não tem uma linguagem suficientemente desenvolvida. Uma forma de comunicação. A fala, gente, não é a única forma válida de comunicação. Nós podemos usar tecnologias assistivas, como as ferramentas de CAS, que é a comunicação alternativa suplementar, para facilitar a comunicação e a aprendizagem dessas crianças. Então, a gente tem a possibilidade de utilizar outras estratégias de comunicação, porque quando a gente amplia a comunicação, a gente amplia as possibilidades de trabalho. Lembrando, pessoas com deficiência intelectual geralmente têm dificuldade na comunicação, oral e escrita. Se você desenvolve estratégias de comunicação, e aí você amplia a sua comunicação com ela e a comunicação dela com você e com os outros, você amplia as possibilidades de desenvolver um trabalho com ela. Então, quando vocês tiverem uma criança com deficiência intelectual, prestem atenção em como ela se comunica, conversem com a família, busquem os profissionais que atendem ela, para tentar se comunicar com ela, seja do modo como ela já é acostumada, ou você propondo uma nova estratégia de comunicação.
A aprendizagem da criança com deficiência intelectual, às vezes, é pouco percebida em curto prazo, mas certamente é fundamental ao longo da vida da pessoa com deficiência. Então, é aquilo que nós comentamos: não podemos esperar que essa pessoa vai aprender igual e no mesmo ritmo que os outros. A aprendizagem deles muitas vezes é mais lenta e no curto prazo a gente tem dificuldade para perceber. Mas os avanços, mesmo que nos pareçam mínimos, eles vão ser muito importantes para o desenvolvimento da autonomia e para a vida toda que essa pessoa vai ter no mercado de trabalho, na sociedade, depois que ela sair da escola. E um ponto importante também que o caderno do Penaique nos traz é essa importância da comunicação. Eu quero bater bastante nessa tecla, porque existe, gente, uma diversidade de uso da linguagem oral pelas crianças com deficiência intelectual. É muito comum que elas cheguem na escola se comunicando, utilizando linguagem oral, linguagem, às vezes alguma coisa escrita, sinais. Então, são formas de linguagem, formas de comunicação bem diversas, que às vezes são criadas no seio da família, são formas de comunicação bem caseiras que as famílias desenvolvem para conseguir se relacionar com essa criança. É muito comum. Tanto que às vezes você conhece uma pessoa com deficiência intelectual, uma criança, e no primeiro momento você pensa, nossa, mas não tem nenhum tipo de comunicação, ela não fala, eu não tenho como me comunicar com ela. Mas a partir do momento que você vai convivendo, você começa a perceber o modo como ela se comunica, e aí você se apropria disso e consegue se comunicar com ela. Só que são estratégias não didáticas, não pedagógicas, são estratégias que geralmente as famílias desenvolvem com eles, ali na rotina, no cotidiano, para conseguir se comunicar. E aí a importância de que nós, no campo da educação, pense se essa criança fica dos 4 aos 18 anos na educação. A gente tem 14 anos para desenvolver um processo de comunicação, uma comunicação alternativa com ela. Se a educação for bem realizada, bem estruturada, uma educação de qualidade, e aí a gente faz parte disso, sim, nós temos condições de desenvolver um sistema de comunicação alternativo com essa criança e de desenvolver a sua aprendizagem e o seu intelecto. Aí a educação infantil inclusiva pode favorecer bastante esse desenvolvimento da comunicação, porque nesse período, lembra das aulas de neurociência, gente? A plasticidade neural desempenha um papel imprescindível. Essas crianças da educação infantil estão em fase de desenvolvimento e quanto mais estímulos elas receberem do meio, mais desenvolvimento vai acontecer. O ideal é que o estímulo para a comunicação das crianças, todas, e principalmente das com deficiência intelectual, seja muito eficiente lá já desde a educação infantil. A educação infantil é o principal momento para o desenvolvimento intelectual de uma pessoa. Apesar de variável, uma característica importante da comunicação é o uso de gestos e vocalizações. Então, nesse tipo de comunicação meio caseira que elas trazem, é muito comum elas usarem gestos e vocalização, emitirem alguns sons, algumas sílabas que significam alguma coisa. Lembra que eu falei que no começo vocês vão achar que elas não têm nenhuma forma de comunicação, mas depois você vai perceber que sim, que por olhares, por gestos, por movimentos e por algumas vocalizações, que às vezes não são palavras, mas são alguns sons que eles emitem, você consegue entender o que eles estão querendo te dizer, o que eles estão perguntando, o que eles estão apontando e por aí vai. Assim, como é muito variável o modo como eles se comunicam quando chegam na escola, a gente pode tentar usar uma comunicação alternativa, suplementar, uma estratégia, ou uma que já existe, ou uma que a gente crie, para tentar substituir esses gestos e essas vocalizações um tanto sem sentido, podendo favorecer sim uma comunicação eficiente entre eles, entre as pessoas, entre eles e o professor e por aí vai. Eu até destaquei aqui, né, que essa sigla, gente, CAS é Comunicação Alternativa e Suplementar. O que é isso? A gente usa esse tipo de comunicação com quem tem deficiência intelectual, com quem tem autismo, quem tem deficiência física, a gente já falou um pouquinho sobre isso lá na deficiência física. Comunicação alternativa e suplementar é uma comunicação para quem não se comunica como as pessoas que não têm deficiência, não se comunica oralmente, não conversa, não fala.
Então você precisa de uma comunicação alternativa para suplementar essa falta que a comunicação oral está fazendo. Então o CAS é isso, é uma comunicação alternativa suplementar, ou seja, uma comunicação diferente para suplementar aquela que ele não tem, que é essa comunicação que a gente tem oral. Então, geralmente, essa comunicação alternativa suplementar, ela é por meio de símbolos, figuras, gestos, associação entre figuras e símbolos e palavras. E eu até vou deixar uma tarefa para vocês, que é para vocês pesquisarem sobre algumas dessas estratégias que eu vou apontar aqui, e que a gente usa para pessoa com autismo, que muitas vezes também tem problemas de comunicação, para pessoas com deficiência intelectual e até com deficiência física. Porque lembram que a gente conversou, a fala é motora. Lembram que a gente viu isso lá na deficiência física? Então tem pessoas com deficiência física que elas não falam porque elas têm algum problema motor que elas não conseguem falar por conta disso. Mas a fala é motora. Quando eu estou falando com vocês, o meu cérebro está mandando informações para os meus músculos faciais se moverem e emitirem o som e por aí vai. Só que a deficiência intelectual muitas vezes também leva a pessoa a não conseguir falar, porque lembra que o cérebro vai emitir os sinais para que o corpo produza a fala? Se o meu problema é intelectual, se o meu problema é cerebral, então pode ser que eu não consiga também falar, nesse caso, por conta de uma questão cerebral. Eu posso não ter nenhum problema motor, mas o meu cérebro não consegue formular as ideias e emitir os sinais para transformar as minhas ideias em palavras. Então eu posso encontrar uma pessoa que não fala porque ela tem deficiência física ou porque ela tem deficiência intelectual. E claro, o caderno do PNAEC, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, ele fala um pouco de alfabetização e diz que, como qualquer outra criança, essa criança com deficiência intelectual pode se alfabetizar, gente, inclusive junto com as crianças da sua própria idade. Isso vai depender, do quanto essa deficiência intelectual compromete, porque tem deficiência intelectual leve, tem deficiência intelectual moderada e tem deficiência intelectual severa. A deficiência intelectual leve é muito provável que essa criança consiga aprender junto com as outras. Já se eu falo de uma deficiência intelectual severa, é o caso mais complicado. Mas, dependendo desse fator, é possível sim que muitas delas aprendam junto com as outras. Também vai depender de como foram os estímulos, o apoio familiar e a educação infantil, até chegar na fase de alfabetização. E também vai depender do trabalho educacional que será desenvolvido, que será realizado. Se eu ficar lá trabalhando só de uma forma tradicional, talvez eu não consiga. Essas crianças com deficiência intelectual, elas devem ser contempladas na prática pedagógica planejada para a turma delas. Então a ideia não é colocá-la lá num canto e dar uma aula diferenciada. A ideia é que ela esteja integrada e incluída na turma, fazendo todas as atividades junto com a turma, tendo as suas demandas específicas atendidas quando essas demandas aparecerem. Mas o quanto mais eu conseguir colocá-la nas atividades normais da turma, melhor. Quando ela tiver demandas específicas, aí eu busco atender essas demandas. Um recurso interessante refere-se à escrita com símbolos, que aqui tem relação também com a comunicação por meio de símbolos. E existem no mercado, gente, alguns softwares, como o Comunicar com Símbolos, que é um software, ou o BoardMaker, que pode apoiar a escrita, a leitura e a comunicação, esse aumento do vocabulário dos alunos com deficiência intelectual. O BoardMaker é uma ferramenta que a gente usa para construir uma forma de comunicação alternativa. Esse BoardMaker ele tem uma licença, a gente precisa comprar, mas geralmente as escolas têm essa licença, principalmente as escolas que têm sala de recursos para prestar o atendimento educacional especializado. Mas você também encontra outras possibilidades na internet. E aí eu deixo aqui como tarefa para vocês que vocês pesquisem, gente, esses três sistemas aqui. O sistema PECS, que é um sistema de comunicação por figuras. O sistema TISH, que a gente fala bastante dele quando a gente estuda o autismo, que é aquela ideia de trabalhar com rotinas.
mas essas rotinas também são muito úteis para quem tem deficiência intelectual, mesmo que não tenha autismo. E o sistema ABA, que também é um sistema voltado para o autismo, mas que também é usado para pessoas com deficiência intelectual. Então a gente meio que vai emendar, assim, eu quero que vocês pesquisem, pesquisa informal, é para pesquisar, se inteirar, porque a gente vai conversar sobre isso depois, na hora que chegar o autismo. Mas não precisa me entregar nada, é só para pesquisar. Digita aí no teu Google, assiste uns vídeos no YouTube, vê o que significa o tal do PECS, o tal do TISH e o tal do ABA. Daí coloca lá, PECS para crianças com deficiência intelectual. Método TISH para pessoas com deficiência intelectual. Talvez apareça ali autismo, não tem problema. Sistema ABA para pessoas com autismo ou com deficiência intelectual. Aí, agora que a gente está terminando a aula, já vou dar mais uma pista sobre o autismo que está chegando, que a gente vai conversar, né? Ah, professor, mas tá misturando aí autismo com deficiência intelectual? Deficiência intelectual é uma coisa, deficiência intelectual é uma coisa, autismo é outra coisa. Mas muitas crianças com autismo têm deficiência intelectual. Não todas, não a maioria, não é uma regra, mas muitas têm. Então, sim, tem uma relação. Então, eu vou deixar como tarefa que vocês pesquisem, tá? Sobre esses 3 sistemas, para a gente em breve conversar na nossa aula ao vivo. E era isso que eu queria conversar com vocês hoje, sobre a deficiência intelectual. Façam esse levantamento, façam essa pesquisa, porque elas vão aparecer aí nas nossas próximas aulas, principalmente quando a gente chegar no conteúdo do autismo. Tá bom? Então era isso, gente. Fiquem bem, nos encontramos na nossa próxima aula. Um abraço e até mais.